Está causando no Brasil, na população de modo geral, um grande impacto com o testemunho da filha de Oswaldo Eustáquio e também um vídeo de seus dois filhinhos, caçula, né? Inclusive tem um que está com dificuldade na fala e estão sofrendo privações, né, pelas imposições de um novo imperador que nós temos no Brasil. Oswaldo Eustáquio está exilado no Paraguai, sem poder dar assistência a seus filhinhos, a sua filha, que estão ameaçados agora de sair das escolas, da sua escola, que estudam, porque o Alexandre de Moraes, não conformado com o exílio do seu pai, ele resolveu uma espécie de embargar, né, cancelar o registro do imóvel, né, em que moram essas crianças. Então eles estão punindo não só o pai, ele está punindo toda a família. Esse sentimento de vingança, de rancor, empoderado por um sistema arcaico e carcomido, está atropelando o devido processo legal de um cidadão brasileiro, não só dele, mas de tantos outros, assim como Alan dos Santos, assim como todas essas pessoas que estão presas, por exemplo, aquelas que foram presos lá no 8 de janeiro, que nem direito à audiência de custódia tiveram, e ainda tem cerca de 200 pessoas presas. A grande pergunta que se fala nas redes sociais, de modo geral, é até quando isso vai durar? Até quando o povo brasileiro vai esperar para tomar uma atitude? Isso tem base na desconfiança ou no descrédito nas instituições de modo geral, que são pagas por este povo para que tome uma medida a favor deste povo. Então o país é como se fosse uma grande empresa, que existem os administradores, que são as instituições. E essas instituições responsáveis por fazer funcionar essa máquina pública, elas não estão funcionando devidamente. Estão desviando de funções e a população, de modo geral, que é proprietária deste grande patrimônio que é o nosso Brasil, está pagando um grande preço. A filha do Oswaldo Eustáquio citou Holodomor, que não quer que o Brasil aconteça o que aconteceu na Ucrânia, né, por volta de 1932 e 1933, quando Stalin resolveu coletivizar, né, as propriedades rurais, e com isso caiu a produção agrícola, as pessoas foram privadas, as pessoas foram proibidas de consumir seus próprios alimentos. Cerca de 4 milhões de pessoas morreram de inanição, de fome naquele país, né? Isso em 1932 a 1933. Isto é o comunismo, né? O comunista Stalin fez isso com a população. As medidas que o Lula está tomando é um pouco similar, né? O início, por exemplo, quando ele ataca os produtores, que são os nossos agropecuários, né? Então os nossos agropecuários estão sendo taxados de nazistas, de fascistas, né? Que não são pessoas normais, né? A própria Marina Silva, que é uma representante do meio ambiente, né, chamou o agronegócio de ogronegócio, né? E ogro é um prefixo que significa mal, inferno, não é? Tudo que há de ruim. Isso está lá no dicionário Aurélio. Então é isso. É uma estratégia que é incompreensível para as pessoas mais sensatas, racionais, ver que os comunistas, eles atentam contra o seu próprio povo. E, pasma, ainda tem o apoio da mídia marrom, que são vendidas, eles não têm pátria, eles apenas pensam no seu bolso. É o caso da Rede Globo. A Rede Globo já embolsou cerca de 50 milhões de reais dos cofres públicos. Eu, você, pagamos esse preço, não é, do apoio a Lula, compulsoriamente através dos nossos impostos. E é por isso que a Rede Globo não fala mal do presidente Lula, não é? Mesmo sabendo das atrocidades que ele está causando à economia e à paz social, né? O senhor Alexandre de Moraes, sim, ele é um arqui-inimigo do nosso país, e eu vejo assim, isso já é uma opinião pessoal, que a única forma de retirá-lo de lá é com atos não republicanos, né? Eu não sei como ainda não aconteceu, mas começou como uma agressão verbal e provavelmente isso vá se agravando, talvez até o ponto de alguém ir
ao finalmente com o Alexandre de Moraes numa exposição pública dele. Ele está se expondo demais, ele está mexendo com todo o Brasil, ele está tirando a paz de muitas pessoas, se tornou uma ameaça real e ninguém irá pará-lo, senão o próprio povo, né? Eu espero que isso não aconteça de forma violenta, né? Que venha atentar contra a sua própria vida, mas ele mesmo coloca hoje a sua própria vida em risco a partir do momento que ele ameaça toda a população de bem deste país, não é? Um dia talvez apareça um louco, não é? Um louco, podemos dizer, do bem, e resolva o problema do Alexandre de Moraes, e isso talvez seja o impacto a nível nacional, mas o fato é que a maioria da população brasileira irá comemorar, não é? Não é por ser a morte de alguém, a desgraça de alguém, mas é o desejo mesmo de muita parcela, uma parcela muito grande da população brasileira. Não é? A gente aprendeu ao longo da nossa vida, desde criança, com nossos avós, que cada um colhe aquilo que planta. O que é que o Alexandre de Moraes está plantando para si próprio? Ele está plantando a sua desgraça, o seu fim. Né? Ele está confiante na estrutura do Estado que o protege. Mas olha, até quando essa estrutura do Estado vai proteger o Alexandre de Moraes? Porque as pessoas o odeiam nas ruas. Não é? Se fala do Alexandre de Moraes, do Xandão, se deseja a ele tudo de ruim. Não é? Então, ele até que ponto o Alexandre de Moraes vai aguentar, não é, esta pressão, a sua família, como deve já estar sentindo, e ele em algum momento ele vai mostrar a sua fragilidade. Não é? Enquanto isso, sim, ele corre um sério risco, sim, de sofrer um atentado. Um atentado, assim como o Bolsonaro, houve prenúncio de que ele poderia sofrer um atentado do sistema, e foi o que aconteceu. Muitas pessoas fizeram essa previsão, não é? E agora o Xandão, ele com certeza, ele precisa tomar cuidado com a vida dele, porque o que tem de gente na rua falando mal desse cara, o que tem de gente dizendo que deseja a sua morte, não são poucas as pessoas. Eu não estou falando nenhuma, é absurdo aqui, é uma realidade. As pessoas estão desejando a ele o pior possível, não é? Então talvez seja a hora de o senhor Xandão fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise, né, uma autocrítica, e perceber que ele já foi longe demais. Está na hora de ele olhar um pouco para o coletivo, para o Brasil, para a República, para o Estado Democrático de Direito, e colocar-se no seu devido lugar. Um forte abraço a todos.